Então, beleza, meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Estou tão feliz de tê-las aqui. É o primeiro encontro do nosso grupo, vai ser muito, muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre travas emocionais inconscientes, aquela sensação de que a gente não consegue sair do lugar, por que que isso acontece, de onde isso vem. A gente também vai falar como a gente pode mudar essas travas emocionais, né? E eu vou dar algumas tools para que vocês consigam, algumas ferramentas para que vocês consigam lidar com isso no dia a dia. E fica comigo até o final, que eu vou abrir algumas vagas para que a gente possa trabalhar isso de perto, tá? É, eu acho que de introdução é isso. Meu nome é Flávia Werneck. Se você não me conhece, eu sou terapeuta quântica. Eu trabalho com cura energética e cura emocional. Eu gosto de falar que que eu trabalho com a energia, mas com o pé no chão, porque o meu passado, né, eu fui farmacêutica por 20 anos lá no Brasil até eu me mudar para a Austrália. E quando eu cheguei aqui na Austrália, eu decidi que eu ainda queria ajudar as pessoas a se curarem, mas eu achei um outro caminho, e um caminho que para mim fez muito mais sentido e muito mais efetivo, para ser bem honesta. Então, enquanto eu estava lá na farmácia dispensando medicações, eu ajudava as pessoas, mas eu via que ainda assim elas tinham muita dificuldade na vida delas. E quando eu vim para a Austrália e decidi mudar de área, eu comecei como professora de yoga aqui na Austrália, estudei, aí depois eu fui para o Reiki, aí depois eu fui fazer counseling, aí depois eu fui estudando energia quântica, física quântica e cura quântica, e eu achei que esse conjunto de coisas são muito mais efetivos às vezes do que a própria medicação. Então, ou é um complemento muito, muito poderoso. Então, eu me achei e achei que era uma coisa legal que eu podia trazer para a nossa comunidade brasileira. Porque todas nós, quando a gente chega aqui, a gente tem essa sensação de estar perdida. O começo, eu gostei muito, teve uma moça lá no grupo que ela escreveu que logo que ela chegou, os primeiros 6 meses foram muito animados, muito felizes, mas que logo em seguida começou aquela sensação de estar perdida, porque é reconstruir uma vida do zero. E não interessa quanto tempo a gente está aqui, não interessa o quanto a gente construa a nossa vida aqui, tem momentos em que a gente está sem a nossa base. E é para isso que eu criei esse grupo, porque é para acolhimento nosso, para que vocês sintam que você tem uma base aqui, que você não está sozinha, tá? Então hoje a gente vai falar disso, dessa sensação de estar travada, e que é uma sensação que está acontecendo muito nesse momento, com muitas pessoas, tá? Então você não está sozinha. Eu já vou pedir perdão novamente que eu tô com o meu nome escrito como Andrew, porque eu não consegui mudar, tá? É o do meu marido, mas eu sou a Flávia. Sintam-se à vontade de abrir o microfone e conversar. A gente não precisa ficar no silêncio, eu só silenciei para que a gente possa, para não ter muita interferência. Mas se vocês tiverem dúvidas no meio do caminho, quiserem dividir alguma coisa, por favor, sintam-se à vontade, tá? Então vamos começar. Então eu vou começar falando: Olá, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada. De nada. A gente começou, você não perdeu nada. Eu só fiz uma introdução, me apresentei, eu sou a Flávia, e a gente vai começar agora a conversar sobre o que é essa trava emocional. Obrigada. Desculpa, eu me atrasei um pouco. Imagina! Não, tudo bem, vai ter um monte de gente que vai chegar atrasado, tem gente que não pode vir. Hoje é um bate-papo, estamos aberta. Eu falei para as meninas, se você quiser abrir seu microfone e dividir, sinta-se à vontade. Eu vou só fechar o microfone para não ter interferência. Uhum. Mas em qualquer momento, sintam-se à vontade de abrir, tá? Isso daqui não é uma aula, é uma conversa. Por isso que eu quis fazer aqui no Zoom. Então tá, então hoje eu quero falar que a primeira coisa que eu quero te falar é que essa sensação de estar travada ou de estar sempre repetindo aqueles mesmos padrões na vida. Então eu sempre fico braba com as mesmas coisas, ou eu sempre atraio o mesmo tipo de homem, ou eu sempre atraio o mesmo tipo de chefe, ou parece que eu nunca consigo alcançar aquele sonho que eu tenho. Parece que a minha vida está assim estagnada.
Isso é uma coisa muito comum. E isso não vem de. Isso não vem. Não é culpa tua. Isso é seu padrão inconsciente, é lá no nosso subconsciente, essa sensação de estar travada, de estar repetindo padrões. Isso vem lá do nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é dividido em três partes. Então ele tem aquela parte reptiliana, que é a parte do instinto, que é a parte do survival, que é o fight or flight, que a gente conhece. E a gente tem, e a gente tem aquela parte da frente, nosso lóbulo frontal, que ele é a parte do racional, e todo o resto do nosso cérebro, ele é a nossa parte do inconsciente, subconsciente ou superconsciente, se você quiser chamar. E tudo isso, e essa parte é uma parte muito grande do nosso cérebro. Quando eu estava na faculdade de farmácia, eles falavam assim: a gente só usa 20% do nosso cérebro, o resto não serve para nada. Que é muito engraçado, né? Você vê, tipo, não muito tempo atrás, eu sou formada, eu me formei o quê? Faz tempo já faz uns 30 anos ali, uns 20 anos. Mas a informação já é outra hoje em dia do nosso cérebro. A gente sabe que aquela parte não é que não serve para nada. Aquela parte é uma parte em que ela adquire informação a todo tempo. Então, o nosso subconsciente, essa nossa parte do seu cérebro que não serve para nada, é como se fosse o seu catálogo mental. Então, tudo que foi que você já viu, que você já teve uma sensação sensorial, ou que você sentiu, viu, cheirou, teve o gosto, né? Sentiu o gosto ou ouviu, ficou no seu subconsciente. Porque imagine como seria a vida se você soubesse e lembrasse de absolutamente tudo. Se você olhasse aqui atrás de mim e visse que aqui eu tenho uma planta, aqui atrás tem uma luz, né? Como que seria isso para o nosso subconsciente? Seria muito intenso, seria muito difícil da gente lidar com toda essa informação. Então, o nosso subconsciente lida com essa informação para nós e lida com situações as well. As situações também. Só um minuto, meninas, que eu estou tentando arrumar meu fone. Ah, meu Deus, só um minuto. Ok, voltei. Pronto. Então, quando a gente lida com essas situações, o que que acontece? O, o nosso cérebro, ele cria maneiras de entender o mundo, de se relacionar com o mundo. A gente vai falar um pouco mais disso um pouquinho mais para frente, como que essas maneiras são criadas. Mas ele cria maneiras da gente entender o mundo. E a gente começa a repetir o mesmo pensamento todos os dias, em toda hora, a todo momento. Então, assim, os mesmos 90% dos mesmos pensamentos que você teve hoje, você teve ontem, você teve antes de ontem, e antes de ontem, e assim vai. E isso é o que cria essa parte inconsciente nossa. Isso é o que cria essa falta de entendimento do porquê que a gente está repetindo o padrão. Então, é só um mecanismo de defesa, um mecanismo uma forma que você aprendeu a acessar o mundo, tá? Deu para entender? Beleza. Então, o subconsciente não faz nada mais do que nos proteger. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo, tá? Digamos lá que tem uma moça, uma menina, uma criança, em que o pai é o fly in, fly out, trabalha viajando, né? Essa menina, ela tem uma sensação de abandono. Toda vez que o pai vai embora, ela se sente abandonada. E como forma de proteção, a criança do 0 aos 7 anos, ela toma decisões sobre ela mesma, ela não toma decisões sobre os outros, ela toma decisões sobre si mesma. Ela não entende o mundo, ela não consegue entender por que que o pai está viajando, ela vê que o pai está viajando porque o pai está abandonando ela. Então ela começa a criar histórias na própria cabeça de abandono. Então, ela começa a criar verdades sobre ela mesma. Então, ela começa a criar: eu não sou amada, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser querida por ninguém. Aí ela começa a criar como que eu vou ser querida, como que eu vou ser amada pelas pessoas.
E aí ela começa a criar é, um monte de problema na vida dela. Então, ela começa a criar coisas do tipo assim: para eu ser amada, eu tenho que ser uma pessoa muito boazinha, então eu vou falar sim para tudo. Todo mundo que me pedir qualquer coisa, eu vou falar sim. Para eu ser amada, eu tenho que ser diferente, então eu tenho que, sei lá, pintar meu cabelo de cor de rosa, fazer coisas diferentes, ou eu tenho que ser spicy para chamar atenção, sabe? Tipo, eu tenho que chamar atenção com manha, com birra, com agressividade. Então a gente começa a criar a forma como a gente lida com o mundo lá na infância. Aí essa moça vem quando ela é mais adulta, senta lá no meu escritório e fala assim, eu pergunto como foi sua infância. E ela me conta a história dela, e a história dela é de eu casei com um homem que é uma parede, ele não me dá atenção. Todas as minhas amigas combinam as coisas e me rejeitam. Eu já perdi muita gente na minha vida, né? Ela acaba traindo isso, ela acaba traindo esse abandono constante na vida dela, de várias formas. E aí eu pergunto como foi a sua infância, e ela fala: minha infância foi ótima, foi maravilhosa. Eu não tinha problema nenhum, meu pai era incrível, ele viajava para sustentar a família e sempre me amou. Lógico, porque você, com seus 20, 30 anos, você entende que isso é uma forma de amor. E você entende um sacrifício daquele pai. Mas lá, quando criança, ela entendia essa coisa do pai viajar como abandono. Então, ela criou isso na vida dela. E ela virou uma people pleaser, né? Uma pessoa que agrada a todos, que nunca fala não. E que só fala sim, 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 sim para todo mundo. Então, é ali que começa. E começa do 0 aos 7 anos, a gente não tem nenhum filtro da nossa realidade. O nosso cuidador principal, se for vó, mãe, pai, irmã mais velha, a gente vai acabar adquirindo as crenças limitantes deles e a gente vai responder a forma como eles nos tratavam. E a gente acaba vendo o mundo com esse olhar. Dos 7 aos 14, a gente começa a entender um pouco mais do mundo de acordo com os nossos, em inglês eles chamam de peers, com os nossos colegas, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. E aí, dos 14 para frente, é que a gente começa a ver o mundo como realmente é. E o nosso cérebro, e espiritualmente falando também, acontece isso, só é totalmente formado quando a gente tem de 21 21 anos, de 21 a 25 anos. Então, ou seja, até os 21 e 25 anos, a gente não entende o mundo completamente. Fala para para uma menina de 18 anos que ela sair, dirigir bêbada é perigoso. É para todo mundo. Conta uma história. Eu vi meu amigo, aconteceu isso. Não sei o que. É para todo mundo, menos para mim. Eu tô salva. Porque ainda não tem essa coisa. Depois dos 20, 25, a gente começa a ficar meio chata. A gente começa a ficar meio preocupada com a vida, e aí a gente vira aquela, a gente fala, sou uma senhora, porque eu me preocupo com tudo. Lá com 20 eu não me preocupava. Não é que eu não me preocupava, é que o cérebro ainda não estava totalmente formado. Então a gente não entendia o mundo, a gente começa a entender o mundo lá com 21 a 25. Sejam bem-vindas, meninas que acabaram de chegar. Eu não estou com. A gente começou não faz muito tempo, eu só falei um pouco de como a gente começa a criar uma visão do mundo. Como que a gente começa a ver o mundo de forma, com as lentes que a gente vê o mundo hoje e como que isso nos afeta. Se vocês tiverem qualquer pergunta ou tiverem algum insight, por favor, abram o microfone, conversem, podem falar, isso aqui é uma conversa. Se tiverem qualquer dúvida, me perguntem, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu um pouco do subconsciente, que o subconsciente só está querendo nos proteger, então, quando aquela pessoa, aquela menina que se sentiu abandonada a vida inteira, começa a ser uma pessoa que só diz sim para os outros, o que ela está tentando fazer é se proteger, o subconsciente dela está tentando que ela se proteja do mundo, que ela se proteja daquela dor do abandono. Então, é uma forma de falar sim, sim, sim. E a gente faz isso de várias formas. E essa sensação de estar perdida, de não ter uma direção, de estar travada, é simplesmente a gente repetindo, repetindo, repetindo esses padrões. Então, não é culpa sua e não é culpa de ninguém, porque é uma jornada. A gente vem aqui para ter uma jornada, mas é muito importante que a gente entenda de onde isso vem.
Os nossos traumas também e crenças criam crenças, então os nossos traumas criam crenças limitantes sobre nós mesmas, né? Muitas vezes sobre o mundo, mas sobre o mundo é sempre aquela coisa exterior, então é muito de nós, como nós, dentro de nós, nos sentimos e vemos o mundo. Então, se você veio de uma família onde tinha muita agressão, provavelmente você tem a crença de que o mundo é um lugar que não é seguro, que é um lugar perigoso. Então você vai agir com medo. Tudo que você vai fazer, você vai tentar controlar e você vira uma pessoa controladora. Aí você trata o seu marido como criança, porque ele não sabe fazer nada direito. Aí você trata os seus colegas no trabalho como crianças. Você acaba sobrecarregada. Você sente que é tudo muito, muitão, que você não consegue dar conta. Você começa a puxar tudo para si mesma, isso aqui é problema meu, 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 eu não deixo ninguém resolver nada. E quando você mais precisa, você não pede ajuda. Você fica preso. Isso é porque quando você era criança foi ensinado de alguma forma ou outra de que o mundo, e quando eu falo ensinado, é ensinado com experiências, tá? Não é ensinado o que a mãe falou. A não ser que a mãe falasse todos os dias, 3, 4 vezes por dia. Foi ensinado com experiências que o mundo é um lugar que não é seguro. Então, a gente que foi criada nos anos 80, quem foi, aqui foi criada na mesma época que eu fui, entende que, né, os nossos pais, eles trabalhavam fora, chegavam em casa, a gente não tinha espaço para demonstrar emoções. Então, tinha muita família que sofria de agressão naquele momento, né? Fica quieto, né? Pode ser agressão verbal, física. Entre outras coisas, né? Daí traumas muito mais profundos além desses. Então, se a gente identifica isso, a gente sabe que esses traumas podem ter vindo daquele momento. Outro momento que pode ter vindo é dos nossos ancestrais. Então, hoje já tem pesquisa científica que mostra que os nossos genes, eles não vêm só com qualidades, características físicas, eles vêm com características de trauma emocional. Então, assim, a maioria de nós no Brasil viemos de lugares muito traumáticos, ou a gente é descendente de pessoas que fugiram da guerra, ou eram descendentes de negros que foram escravizados, ou, no best case cenário ali, né, nós éramos descendentes de colonizadores, que também era uma vida muito traumática, né? Então, todos nós carregamos esse trauma dessa descendência. Então, principalmente nós mulheres, e isso eu quero falar muito, muito delicadamente com vocês, porque nós temos a história, e eu não sou do movimento feminista, nada disso, mas todas nós sabemos que na vida histórica de uma mulher, nós temos história onde nós fomos queimadas por crenças, onde nós fomos abusadas, né? E quando eu falo nós, eu estou falando dos nossos ancestrais, né? Onde nós fomos abusadas e onde nós fomos retiradas de famílias, forçadas a ser retiradas de lugares. E a gente carrega isso. Quantas de nós não anda na rua preparada para sair correndo? E isso não é porque, ai, quando eu era criança, não é só isso. É geneticamente a gente aprendeu, né? E a gente carrega isso. Às vezes a gente carrega traumas de pais, por exemplo. Se o pai não teve o sucesso financeiro que era esperado dele, a gente carrega isso. Então, às vezes a gente lida com dinheiro exatamente do jeito que o pai lida, estava sempre em dívida, ou tinha muito, perdia tudo, ou tinha muito, muitão, era super gente boa lá na rua, todo mundo conhecia, financeiramente o cara era estável, mas dentro de casa completamente não estável, né? Então a gente tem todas essas histórias que vêm com a gente. Mas a notícia boa é que tem formas de quebrar esses padrões, e quando a gente quebra para as nossas gerações futuras também. Não é só para nós. E a gente quebra para gerações futuras e a gente alivia as gerações passadas. Mesmo que eles já não estejam mais aqui em presença, porque espiritualmente, geneticamente, energeticamente, aquilo ali ainda está rodando naquele sistema, naquele programa. Faz sentido? Ah.
Outra forma são, eu não sei se vocês acreditam em vidas passadas, mas independente de você acreditar, não existem energias de vidas passadas, de pessoas que vieram e se foram. Então, quem nunca entrou numa casa que está abandonada há muito tempo e não sentiu um. Ou, ou quando a gente se muda para uma casa nova, e a energia não é a mesma, não é nossa. Aquela energia que ficou estagnada de outras vidas. E vamos falar dessa forma, mas pode ser de outras pessoas que estão viva ainda, mas que aquela energia ficou. Então, tem uma história de um parque em. Meu Deus, eu tenho que lembrar o nome. Montana, em Montana, lá nos Estados Unidos, tem esse parque, e diz que quando você anda nesse parque, tem várias pessoas que falam que tem uma imagem de uma índia com um índio namorando ali, né, estão juntos ali conversando, e as pessoas veem a mesma imagem. Por quê? Porque aquela energia foi tão profunda que ficou gravada ali naquele lugar. Então, diz que é muito comum você ter essa visão que nem existe, é um holograma de uma memória. Então, a gente carrega isso também. Às vezes, a gente carrega isso no nosso sistema histórico, como, por exemplo, é, a nossa cultura, né? Nós somos brasileiras, tem crenças que vêm com o brasileiro. Né? O brasileiro é o vira-lata, a gente é o país que tinha tudo para dar certo e não deu, é, é o país da miséria, é o país da vítima, né? Nós somos muito vitimizados pelo nosso governo, pela televisão, por tudo. É o país em que o rico é malvado, é corrupto, e o pobre é o bonzinho, e a gente carrega isso com a gente, né? A gente vai. A outra coisa que a gente tem muito é da família. O brasileiro, né, quando a gente sai do Brasil, a gente percebe isso, porque eu tinha uma ideia, pelo menos não sei vocês, mas eu tinha a ideia de que família era família, que não interessava as brigas, não interessava o que fosse, a gente tinha que estar lá, dando apoio. E quando a gente sai do Brasil e a gente conhece os estrangeiros, não é assim que eles vivem, né? Não tem essa obrigação, esse laço é uma escolha. E a escolha tem que ser sempre leve. O problema é quando tem o hook, quando tem a obrigação. Eu falo quando tem o gancho. Tem aquele gancho que é, não, é minha obrigação, mas, poxa, eu vou lá tentar cuidar da pessoa, a pessoa acaba em problema de novo, eu empresto dinheiro, e daí ela rouba e fica nesse gancho porque você se sente obrigada. Quando você solta o gancho, essa pessoa está livre e você também, aí é uma escolha, eu vou te ajudar. Aí sim é uma ajuda, e não um gancho. Hum. Dá para entender? É isso que é a diferença quando a gente solta todos esses padrões subconscientes que estão correndo a nossa vida, a gente consegue ter uma leveza muito gostosa. É tipo, a vida é uma escolha, é tudo uma escolha. A gente para de olhar para fora para procurar solução. E quando a gente consegue encarar essa dor, essa mesmo que ela seja feia, mesmo que ela seja dolorida, mesmo que ela seja difícil de ser olhada, quando a gente consegue olhar com compaixão, com amor para tudo que está envolvido ali, todas as pessoas, todos os momentos, e entender o que aquilo está me trazendo de bom na vida hoje, a gente consegue passar para frente e mudar de vida. Entendeu? Vocês concordam? Tem alguma pergunta? Tá todo mundo tão quieto, só olhando para mim. Eu sei que às vezes o que eu falo é muito profundo e faz a gente refletir mesmo, porque a primeira vez que eu ouvi essas coisas eu também tive que parar para refletir na minha própria vida, no que eu estava fazendo. Eu fiz uns dot points aqui, deixa eu ver. Então, como eu falei, a outra parte dessa cura, dessa parte subconsciente que vem, é a nossa alma. Porque a nossa alma, ela é nada, eu não sei, eu acredito em Deus, acredito no Criador de tudo que é e numa energia de criação, mas no que você acreditar, nossa alma, ela era parte do Criador. E a gente é como se fosse um raio de luz daquela luz maior, daquele sol, né? E a gente é um pedaço daquilo, então a gente teve uma separação. E às vezes nessa separação a gente cria também crenças que são totalmente
que não fazem muito sentido. Por exemplo, eu sou separada do Criador, ou eu não mereço o amor do Criador, ou eu não mereço estar nessa terra, ou eu quero voltar para casa, mas eu nem sei que casa é, né? Eu quero voltar para aquele lugar. Então, esse tipo de é uma desconexão, uma desconexão com Deus, uma desconexão com o Espírito, com o Criador, com o que for que você acredite, numa sensação de eu fui abandonada ali também. E isso pode interferir na forma como você vive, né? Então a gente tem tudo isso e a gente tem essas causas desse travamento, que são, né, como eu falei, tudo isso, mas a gente, sendo mais prática, lealdade familiar, se tem alguém lá no Brasil que não está feliz, eu não posso ser feliz aqui. Não merecimento, eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter nada de bom, porque olha o sofrimento da família, ou às vezes porque eu abandonei a família, a culpa do abandono. Acho que muitas de nós carrega isso, ainda mais quando a gente vê os nossos pais envelhecendo ou irmãos com problema, pessoas que a gente ama. Pior do que quando eles estão com problema, quando eles casam e tem momentos felizes e a gente não pode nem participar da parte boa. Isso é uma dor muito grande, né? Uma dor profunda e causa uma culpa, uma sensação de não merecer, uma sensação de estar isolada, de ser diferente, de não pertencer mais. Tudo isso pode causar essa estagnação também, né? Aí a gente às vezes tem ganhos secundários invisíveis. Vou te dar um exemplo. Eu tive um homem que veio para mim, não, mentira, ela é uma mulher que veio para mim e ela teve muito problema e ela acabou sendo diagnosticada com PTSD, que é trauma, síndrome do trauma. Fala, Celina, tira o microfone e me ajuda. Síndrome pós-traumático, não é Obrigada. isso? É PTSD, isso mesmo. síndrome pós-traumático. Síndrome É. pós-traumática. Obrigada. E ela sofreu com síndrome pós-traumática. E aí, logo em seguida que. E ela tinha lá um. Então, ela teve que parar de trabalhar. Ela tinha um seguro muito, muito gordo e que vai pagar ela até o final da vida dela por causa disso. Então, quando ela veio para mim, eu falei, então, vamos curar, né? Tem cura, isso tem cura na parte energética e espiritual, a gente consegue curar. Ela olhou para mim e falou, eu não quero curar. Eu falei, como assim? Você não quer curar? Ela falou, não, porque eu tenho todo esse dinheiro para receber. E não tem certo e errado, pessoal, não existe certo e errado. Aí eu falei para ela, então, o que que você quer? Ela falou, eu quero parar de sofrer, mas eu ainda quero ter o PTSD. Então, hoje, ela tem uma vida em que ela... Porque o PTSD, ele não é só a cabeça. Ele afeta o teu corpo também. Ela tinha insônia, ansiedade, depressão, sonhos. É uma coisa bem profunda, assim. É muito mais, tem muito mais camadas. E ela falou, e eu falei, beleza. Hoje em dia ela dorme bem. Ela não tem mais tanta depressão. A ansiedade dela está controlada, mas ela ainda tem várias outras coisas que ela pode claim, que ela pode dizer que ela ainda tem o PTSD. Ela vive melhor, mas ela ainda não está curada. Porque para ela, nesse momento, é interessante que ela não esteja curada. E óbvio que isso vem com muitos medos, mas daí é da pessoa. É da pessoa querer curar ou não, tratar aqueles medos. O maior medo dela é ela tinha uma carreira que causou esse problema. O maior medo dela é se eu não receber esse dinheiro, eu vou ter que achar uma carreira nova. E o que que eu vou fazer? Porque eu estudei anos da minha vida para ser professora, no caso dela. O que que eu vou fazer? Então ela tem esse medo. E por mais que a gente trabalhe nisso, ainda é uma coisa que ela está segurando. Então a cura também você tem que estar pronta no momento certo. E eu sei que o momento certo dela vai chegar. E ela continua vindo todo mês. Ela chega lá no meu consultório, e a gente vai trabalhando e ela está melhorando, melhorando, melhorando. Mas ela ainda não quer ser curada. Então às vezes a gente tem ganhos secundários, né? Quando a gente conheço a história de uma mulher que teve câncer. E ela estava para se divorciar do marido. O marido estava tendo um caso com outra mulher.
E ela acabou criando um câncer, e eu falo criando, óbvio, inconscientemente, porque ninguém cria um câncer porque quer. Inconsequentemente, ela acabou tendo um câncer, inconscientemente, e o ex-marido começou a dar atenção novamente. E começou a dar atenção e dar atenção, e ela nunca curou desse câncer. Ela acabou morrendo com câncer, mas morreu casada e com o homem que ela sonhava. Porque por anos ele era aquele marido parede que nunca tá ali, nunca vê ela, não dava atenção. E os últimos anos dela ela teve. E a conversa dela com a terapeuta que me contou isso foi justamente isso. Foi tipo, eu vou morrer, mas eu vou morrer feliz porque eu tenho o que eu quero, que é o amor dele. Então, quando a gente tem um ganho secundário, às vezes a gente para, a nossa vida para, a gente fica travada. Então, são coisas para a gente estar sempre pensando. Eu tenho uma lealdade à minha família, porque eles estão sofrendo lá, então eu não posso estar bem aqui. Eu tenho uma sensação de que eu não mereço estar bem, ou eu tenho algum ganho com isso. E se eu tenho, quais. Retirar o medo de, de ver qual que é o medo mais profundo. Então, assim, na cura, o medo mais profundo, ele pode ser retirado e você ainda ter o ganho que você está tendo. Então, às vezes, tem curas que é no sentido de tipo, você gostaria de saber qual é a sensação de pertencer à tua família, honrar a tua família, amar a tua família e estar bem ao mesmo tempo. Você gostaria de saber qual é a sensação de merecer e ao mesmo tempo merecer e ainda assim ser amada, ser vista, ser reconhecida por quem você é, porque às vezes a gente tem que ser pequena para ser reconhecida, amada, vista. Você gostaria de saber qual é a sensação de ter todos esses ganhos sem precisar ter a doença, ter o problema no relacionamento. Então é tudo possível, tudo é possível, a gente só precisa saber o que está acontecendo, né? E aí vem os sinais físicos, porque depois dos mentais, o nosso corpo, no meu entendimento, isso é uma opinião pessoal, mas que eu vejo no meu consultório todo dia, nas minhas sessões todos os dias, online também, é que tudo que acontece na nossa mente e no nosso campo energético espiritual vem para o nosso corpo eventualmente. Se é crônico esse pensamento que a gente tem, eventualmente acaba vindo no corpo. Por exemplo, cansaço constante. Estou sempre cansada, eu posso dormir 8, 10 horas por dia, eu acordo cansada. Falta de paciência, mudança de humor, flutuação de humor, crise de ansiedade, insônia, compulsão alimentar. E aí, mais para frente, começa outras coisas. Problema digestivo. Aí sempre começa uma coisa pequena, uma alergia na pele. Nosso corpo fala. E o nosso corpo é perfeito, ele é tão perfeito. Deus criou, ou Criador, ou o que você acreditar. Quando eu falo Deus, por favor, use a sua crença ali. Criou tão perfeito o nosso corpo que o nosso corpo ele reage aos nossos pensamentos. Então a dor, qualquer dor que a gente sinta no corpo é só um sintoma, porque a dor é a última a vir e a primeira a ir embora numa cura. Então é isso. Nosso corpo vai respondendo. Dores crônicas recorrentes, né? Então toda dor física começa no espiritual. Tanto que hoje em dia tem muita gente que fala das conexões com as dores. Por exemplo, eu tô com infecção de garganta. Pensa, 2 semanas atrás, o que que aconteceu que eu não consegui me expressar da forma como eu gostaria? Eu não consigo, eu tenho problema de digestão. Quando que começou? E um pouco antes, alguns dias antes, qual foi a notícia que você recebeu que você não conseguiu digerir, né? Então tem várias coisas. O fígado, por exemplo, né? Eu tenho problema no fígado. O fígado dá enjoo, dor de cabeça, tá? São os sintomas do fígado é enjoo, dor de cabeça. Às vezes problema digestivo também, principalmente com açúcar. Assim, quando a gente come açúcar, a gente fica meio enjoada.
o que é que eu, o, qual que é o ressentimento que eu estou segurando ali? Fungo, qualquer problema de fungo, ressentimento. Então, tudo isso tem conexão. Hoje, a medicina chinesa, muitos, muitos anos já faz essa conexão mental, com o mental, emocional e do físico, né? Mas hoje em dia isso é muito mais fácil de deixar. Existem livros e livros, centenas de livros que falam sobre isso. Então é legal olhar também, e é muito, muito profundo como isso afeta a nossa vida. Que mais? Alguma pergunta até aqui? Fala, você. Você tem que tirar o. É. É, existe ganhos secundários também que são inconscientes? Com certeza. A maioria deles são, Celina, porque ninguém Hum. escolhe. A maioria são ganhos secundários inconscientes. Eu te dou um exemplo bem tradicional, bem comum, assim. É a. De novo, o mesmo exemplo que eu já falei, mas eu vou colocar um outro ângulo nele. É a mãe que está cansada, sobrecarregada, faz tudo, 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 mas não consegue pedir ajuda. Porque se ela pedir ajuda, ela vai ser vista como fraca e aí a família dela vai abandonar ela, ou vai parar de amar, ou vai parar de confiar. Então, Hum. assim, quantas de nós não viramos a mãe da mãe, a mãe do pai, a mãe da irmã e ainda tem a nossa própria família? Ou a mãe do namorado, a mãe do marido. Quantas de nós não vivem Hum. assim? E isso é trauma. É trauma. E o pior desse trauma é que é um trauma histórico, é um trauma de mulheres, é um grupo em que a gente aprendeu que é isso que é ser mulher. E não é que a gente aprendeu porque foi falado, porque é esperado, nada disso. A gente aprendeu porque a gente viu nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó fazendo isso. E a gente mostrou para esses homens que é assim que é feito. Então a gente tem também a responsabilidade nisso. E a gente pode mudar. E é muito legal quando a gente muda lá do profundo. Porque eu posso falar isso de uma forma geral, mas quando eu tenho cada uma de vocês no meu consultório, ou numa sessão, desculpa, eu fico falando consultório, mas na verdade é uma clínica que nem a minha. Mas eu faço online também. Na sessão, cada uma de vocês vem, a história é muito diferente de cada uma. O trauma e o gatilho é muito diferente. Então, general, né, uma coisa geral ali é tipo é aquela história da mulher. Mas o que criou, qual foi o momento que aquilo aconteceu para você é muito único e particular, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tô vendo só umas carinhas, não tô vendo muita gente, tá todo mundo no silêncio, eu tô aqui. Será que dá para entender? Tá bom? Tá ruim? Então eu posso continuar? Então, Pode, tá dando para entender tudo, tá ótimo. obrigada, Cê. Obrigada. Então eu vou explicar para vocês o que pode ser feito, né? O que a gente vai fazer então com tá, Flávia, você me dá toda essa informação, joga toda essa bomba aí no meu colo e agora? E agora como que eu resolvo isso? Tem várias maneiras, tá? Eu sempre falo que eu gosto sempre de dar independência para as minhas clientes. E uma das coisas que eu sempre falo para todas elas é compra um diário e comece a escrever no diário. E é muito difícil escrever em diário, pessoal. Não é uma coisa fácil, não, porque a gente acha que, eu vou sentar e vou escrever, daí dá mental blank, a gente fica assim, branco, me deu branco, o que que eu escrevo? Então você vai ter perguntas, e as perguntas são do tipo assim: qual é a emoção que eu estou sentindo? Estou com raiva, estou frustrada, né? Começa com aquelas emoções as mais básicas possíveis. Estou com raiva, estou com medo, é, estou em choque, né? Foi um susto muito grande. Estou triste, qualquer uma dessas. E você vai escrever. E aí vai começar, e você vai começar a contar a tua história. Por quê? Quando você está escrevendo a tua história, você vai deixar correr aquilo ali.
E você vai deixar vir, e geralmente a história vai contar a história de uma terceira pessoa ou de uma segunda pessoa. Então, do tipo assim, ai, porque a fulaninha falou pra mim que nananã, e daí ela fez isso, blá, blá, blá. E você vai deixar, porque isso é só uma história, tá? O nosso consciente tem que tentar fazer, tem que tentar entender o que está acontecendo com o nosso corpo. Emoção é energia em movimento. Emoção, energia em moção. Ela acontece fisicamente primeiro e depois ela começa a acontecer. A gente tem que fazer sentido daquilo. Então, geralmente, eu sempre dou o exemplo do susto. Quando você leva um susto, o que que acontece? Primeiro você fala, nossa, levei um susto. Aí o coração começa a palpitar, você começa a tremer e ficar suada e ter todas aquelas sensações? Não. O primeiro é o corpo. O corpo vai reagir. E aí o nosso consciente tenta fazer entendimento da reação, tenta fazer entendimento da nossa reação do corpo. Entenderam? Então, aí a gente conta uma história. É nesse momento que a nossa cabeça começa a interferir na nossa inteligência emocional. Porque a gente vai começar a contar uma história. A melhor forma de você se livrar da história é escrever a história. Porque saiu daqui. E você começa a escrever. Sem filtro, sem se julgar, sem julgar ninguém. Ó, escreve. Você escreveu, você vai voltar na história e vai ver o porquê que eu me sinto com raiva. Vamos lá dar um exemplo quando a fulaninha fala para mim que eu não fiz um bom trabalho. Porque quando eu já estou mais calma e consciente e volto a ser a minha adulta e não estou lá na minha criança interior ou subconsciente, não estou naquele padrão, eu consigo ver que porque eu faço um bom trabalho, mas toda vez que alguém fala para mim que eu não faço, eu duvido de mim mesma. E aí eu me defendo. E meu subconsciente entendeu que quando eu fico braba, as pessoas param de falar que eu não faço um bom trabalho. Então é uma forma de defesa da dor. Deu para entender? Ou tá muito complicado? Porque a conversa é sempre interna. A conversa nunca é para fora. Ela nunca tá lá. Não é a fulaninha. Sou eu, porque o ideal, um adulto que é bem resolvido, como que ele agiria? Fulaninha, você acha que eu fiz um mau trabalho? Por quê? Ah, porque podia melhorar isso, aquilo. Obrigado pelo feedback. Aceito ou não aceito? Concordo ou discordo? E tá tudo bem. Mas a gente, com nossos traumas, e porque nós somos perfeitas, e porque a gente tem a nossa criança interior que vai falar, que é o subconsciente, que vai falar: eu vou te proteger desse momento, que vai se realizar, que vai se identificar com aquele trauma que aconteceu lá quando a gente tinha 7, 8, 15, 20 ou um mês atrás, também pode acontecer. A gente vai reagir de uma forma. E essa reação se repete. E os gatilhos, eles vêm em diferentes formatos. Então vem essa moça que me criticou assim, ou meu marido que falou: nossa, mas você vai sair com esse batom vermelho? Ele estava até brincando, nem estava levando a sério. Mas eu já levei, ó, como assim? Não tá bom meu batom vermelho? Entendeu? Então a gente já começa a ter essa reação. A gente reage, reage, reage e vira uma coisa reativa. Enquanto a gente não descobre o porquê que eu reajo dessa forma, mas não é o porquê a fulaninha, o porquê da situação. É porque o que isso me afeta? Qual é a crença limitante que está dentro de mim que faz eu acreditar que isso é um problema? Quando você descobre isso, tá a chave da tua mudança. Aí é onde eu entro. Eu posso te ajudar a descobrir essa chave de uma forma rápida e eficiente. Porque aí você vai ter assim, ah, você vai ter opções. Você pode, como você fez teu diário lá, você pode simplesmente a tua boa força de vontade e boa vontade tentar mudar. Ou você pode ir para uma terapia e ficar conversando sobre isso por anos. Que também funciona, tá? Mas não é a forma mais efetiva. A forma que eu faço, eu uso, é nesse momento que eu entro com a energia quântica. Eu uso várias técnicas, mas uma delas é chamada Theta Healing. Eu também trago consciência corporal
em investigação de crença e intuição, onde a gente vai ressignificar e mudar isso lá dentro do teu subconsciente. Então, a minha sessão, ela vai geralmente, a primeira é 1h30, onde a gente vai conversar, e nessa conversa eu já vou entender. Porque quando as pessoas falam, elas mostram os pontos dela. Quando você tem o ouvido treinado para entender, eu consigo perceber quais são as crenças, o que está segurando aquela pessoa. E as minhas meninas que já tiveram sessões aqui comigo, que tem várias delas aqui, elas podem falar. Às vezes elas falam: Nossa, você está lendo meu pensamento, como que você sabe disso? Porque eu sou treinada para isso. Então, a gente vai resolver isso. Depois, a gente vai fazer a nossa cura. E eu vou explicar um pouquinho mais da cura para vocês. A cura, ela vem com o poder dos nossos pensamentos e palavras. Então, tudo que você está pensando e está falando, e está se expressando e se comunicando, ela vai, ela vai ressoar, vai ter uma ressonância, vai ter uma energia, uma vibração, porque nós somos pura vibração. Hoje em dia já todos os cientistas falam isso, né? Que dentro das nossas células tem os átomos, que dentro dos nossos átomos tem os elétrons, e daí tem aquela parte densa do núcleo. E eles foram investigar o que tinha dentro do núcleo. Aí eles viram que tinha os nêutrons, nananã, que são pequenas, mini pequenas partículas. Não são nem microscópicas, elas são menores que microscópicas. E aí eles foram ver o que tinha dentro. E não tinha nada. Era o vácuo, era o nada, era energia. Então, nós somos feitos disso. A nossa matéria, a gente consegue viver nesse mundo físico porque essa vibração energética ela é mais densa, ela é uma vibração mais devagar, então parece ser mais física. Se você se conecta com a sua alma ou com Deus, é uma situação, é uma energia muito mais rápida, muito mais leve. E dessa mesma forma, as nossas células se comunicam com outras, né? E é dessa forma que que o poder dos seus pensamentos e das suas palavras viram realidade. Porque você tá, os nossos pensamentos são pura energia, não é mais nada, é uma energia, é uma nuvem. Então, se eu consigo controlar os meus pensamentos, porque eu me curei daquela parte subconsciente, daquela parte que eu não entendo, que é inconsciente, eu tenho muito mais poder de escolha, porque eu vou controlar meus pensamentos, eu vou controlar a minha fala. E da minha fala vai vir minhas ações. E das minhas ações vêm os resultados. A gente já ouviu falar sobre isso. Então, quando a gente fala de energia, não é aquela coisa lá, né? Eu sou farmacêutica, eu nunca ia conseguir trabalhar com uma coisa que não é palpável e explicável na minha própria cabeça até. Então, é uma coisa muito real, né? A gente também fala do nosso poder de testemunhar e imaginar a realidade que a gente deseja. E isso é parte da cura. Enquanto a gente está fazendo a cura, eu imagino por você. E eu vejo aquilo acontecendo na tua vida e acontece. E muda. E às vezes as meninas vêm para mim e falam assim: Flávia, nada mudou, mas tudo mudou. Porque a mudança ela é interna. Tipo assim, meu trabalho ainda tá lá no mesmo lugar, minha mãe ainda tá lá me enchendo o saco, meu marido ainda tá lá me pentelhando, meu filho ainda tá lá com os meus problemas, mas eu não me sinto mais pesada, carregada, e eu não sinto mais que aquilo é um problema tão difícil. Eu sinto que eu posso lidar com aquilo com leveza. É isso que a gente quer, porque a vida vai acontecer. A gente não consegue controlar tudo. E a gente é ser humano. A gente ainda vai ter os nossos gatilhos, ainda vai, mas quando a gente consegue diminuir a nossa reação aos gatilhos, a vida fica muito melhor. E aí eu começo a construir. Aí eu tenho amigas que desapareceram, mas eu criei um grupo maravilhoso que me dá aquela sensação de pertencimento, que me dá a sensação de família. Aí eu tenho a minha mãe que de repente começou a falar comigo de uma maneira diferente, começou a ser mais carinhosa, começou a ser mais preocupada comigo e não tão independente e fingindo que eu não existo mais, eu não sei, estou inventando aqui, tá? Então são isso que acontece. Outra coisa que a gente trabalha é o nosso livre-arbítrio de co-criar, de co-criar. Quando o Criador nos colocou aqui nesse mundo,
e isso está em todas as religiões, fala muito do nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é exatamente isso. O que eu escolho para a minha vida e como eu vou co-criar a minha vida com o Criador. E nesse senso da espiritualidade, que é uma área que eu acho extremamente necessária. Não tem como lidar com a nossa mente humana só pela mente, só pela boa vontade, pela força de vontade de um ser humano. A gente tem que lidar com a nossa parte espiritual também, que é o que nos segura, que nos faz, que é a nossa energia de vida. Então tá, com tudo isso, eu quero convidá-las a fazer um exercício de meditação rápido, para que a gente possa deixar um pouco esse peso de todas essas barreiras que eu falei hoje, e para que vocês possam experienciar um pouquinho. Isso daqui é uma gota do que é uma sessão comigo. Então, todas nós podemos sentar bem confortavelmente numa cadeira. Se você está dirigindo, por favor, não feche os olhos, não se sinta muito confortável. Deixa para fazer esse exercício depois, vai ficar gravado, que eu estou gravando. Então, feche os olhos, se conecte com o seu coração. Você pode inspirar e na expiração eu quero que você sinta o seu coração. Na sua próxima respiração, na expiração, eu quero que você comece a expandir a sua consciência, como se você conseguisse encostar em todos os cantos das paredes que estão à sua volta. E você vai continuar expandindo a sua consciência, ultrapassando as paredes, chegando aos limites da sua cidade. Ultrapassando aqueles limites, você vai começar a expandir sua consciência para o estado em que você mora. E você vai expandir a sua consciência um pouco mais para o mundo, como se você estivesse envolvida em todo o mundo. E dali você vai expandir a sua consciência mais, e você vai começar a expandir, vendo as estrelas, expandindo pelo universo, expandindo mais. Você vai começar a expandir por camadas e camadas de luzes brancas. Você vai expandir por uma camada dourada. E após essa camada dourada, sua expansão, você vai passar por uma substância gelatinosa que tem todas as cores do arco-íris, que são as leis do universo. Até você ver uma luz branca perolada, brilhante, você vai expandir, expandir. Adentrar essa luz branca, branca, brilhante, brilhante. Até que esteja só você e a luz branca. E você se permite que você vire uma com essa luz branca. Essa luz branca toma conta do teu ser, e essa luz branca não é nada mais do que o amor incondicional divino. E você sente uma sensação de paz, de amor, e é desse lugar que nós fazemos a nossa cura. Então agora imagine todas as células do seu corpo se abrindo para receber essa luz divina de amor incondicional, e que você sabe qual é a sensação de ser amada incondicionalmente. Que você sabe qual é a sensação de se sentir feliz, de se sentir o suficiente, de sentir que a sua vida pode ser próspera e é próspera, de se sentir merecedora do amor divino incondicional, da paz, da compaixão do Criador. E nesse momento é desse espaço que a gente retira toda a sensação de ser inapropriada,
de ser não merecedora, de não ser pertencente ou de achar que nós devemos, que nós não podemos ser felizes enquanto outros estão sofrendo. Vamos retirar todas essas crenças e pedir para o Criador transformar. E que agora você recebe a sensação de ser merecedora, que você sabe como ser merecedora, que você sabe a sensação de ser merecedora. Que você sabe a sensação de ser leal à tua família, de pertencer à sua família e ainda assim estar bem, estar feliz, com saúde, com o financeiro estabilizado, com relacionamentos amorosos estabilizados, felizes. E que você sabe qual é a sensação de ter todos os ganhos que você deseja sem precisar do sofrimento. Vamos retirar qualquer depressão, ansiedade, sensação de insônia. Vamos retirar a sensação de não ser o suficiente mais uma vez. Retirar qualquer compulsão e oscilações de humor e do cansaço constante. Vamos trazer da luz divina o mais alto equilíbrio físico para que a gente possa ter emoções elevadas de acordo com o Criador. Que a gente tenha energia, que a gente tenha noites de sono reparadora, que a gente consiga dormir com facilidade, que a nossa mente se aquiete, se acalme, esteja presente. E a gente libera agora tudo aquilo que não nos pertence e que não nos agrega mais. E nesse momento você volta para aquela luz branca, branca, brilhante. Imagina aquela luz branca trazendo toda essa cura para todas as partes do seu ser. Como se fosse uma cachoeira de água branca, de luz branca, tomando conta. E quando você estiver pronta, pode começar a voltar, mexendo os dedos dos seus pés, talvez mexendo a cabeça de um lado para o outro. E devagar, olhando para baixo, abrindo os olhos, para não ter aquela luz direta nos seus olhos. Muito bem, muito bem. E para terminar, meninas, eu quero dividir com vocês esse pequeno slide que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Aqui. Então, esses são testemunhos de duas clientes muito especiais. Essas minhas clientes vieram para mim, elas, principalmente a Ávia foi uma das minhas primeiras clientes. Ela é australiana, ela é atriz e ela tinha acabado de se mudar para Gold Coast quando ela veio para mim. E ela veio para cá, ela teve que abandonar a carreira dela. Ela trabalhou assim até em grandes, grandes filmes que todas nós assistimos. Ela teve que abandonar a carreira dela para vir cuidar do pai e da mãe, principalmente do pai que estava muito doente. E ela se sentiu muito perdida naquele momento. E ela veio para uma cura comigo e foi muito incrível porque ela estava com muito medo e muito receio. E conforme a cura foi acontecendo e ela começou a vir, ela começou a se abrir cada vez mais e ela teve resultados incríveis, assim, incríveis, que ela começou a trabalhar com teatro aqui na Gold Coast, ela criou um grupo, a vida dela mudou. E essa foi o testemunho dela. Então, a minha primeira sessão de cura emocional com a Flávia Werneck, eu estava lidando com alguns problemas persistentes que eu achava difíceis de superar emocionalmente e mentalmente.
Aquela sessão foi surpreendente. Eu não sabia o que esperar no início, mas à medida que avançávamos na sessão, percebi que os problemas que continuavam surgindo como um disco riscado eram resultados direto de crenças-chave que eu tinha sobre mim mesma há anos. Essas crenças causaram muita confusão e ansiedade na minha vida. Essas crenças me impediram de entrar na vida plenamente. Elas estavam tão bem escondidas que, à medida que a Flávia ajudava a desenterrá-las, iluminá-las, eu comecei a sentir tangivelmente uma leveza, uma abertura e um alívio. Grandes momentos de ahá, né? Tadã! Aquela sensação abriu meus olhos e meu coração para um mundo onde tudo é possível. A maneira gentil, intuitiva e tenaz de Flávia trabalhar comigo me permitiu sentir segurança e me aprofundar em autoanálises. É, eu recomendo fortemente Flávia a qualquer pessoa que tenha problemas pessoais de longa data e que gostaria de curar. Você está em boas mãos. A Ave ainda é minha cliente, ela ainda vem para mim e a gente está com um trabalho muito legal, porque quanto mais desse trabalho a gente faz, mais, mais entendimento ela tem sobre a vida dela. E melhor a vida dela fica. E mais é como se a gente ficasse desfazendo nós, assim. Então, os problemas, eles começam a ser menos preocupantes e mais fáceis de se resolver. A Fernanda, ela também é minha cliente de longa data, eu acho que faz provavelmente uns 8 meses que eu estou trabalhando com ela. E ela teve fases, e é como ela fala ali, que ela descreve. Eu conheci a Flávia em um evento incrível, onde ela era uma das palestrantes, e imediatamente me conectei com ela. Depois do evento, nos conectamos e marquei minha primeira sessão com ela, que era exatamente o que eu precisava naquele momento. Alguns meses depois, eu tive um ataque de pânico muito forte e estava com dificuldade para entender por que isso aconteceu e como eu poderia sair daquele estado de medo e ansiedade. Por algum motivo, o universo estava me dizendo para contratá-la novamente. E sem dúvida foi a melhor decisão que tomei. Ela me ajudou muito ao longo de 3 meses e isso mudou completamente meu nível de ansiedade. Me deu muita clareza sobre o que estava me desencadeando, sobre o que estava desencadeando. Ela foi muito gentil e me orientou no processo de me tornar mais confiante e compreensiva com o que estava passando. Suas técnicas de cura foram muito eficazes e úteis. A maneira como a Flávia trabalha é tão inspiradora que eu recomendo e incentivo fortemente a todos terem uma sessão de cura com ela. É uma experiência transformadora, sou grata a ela e ao trabalho incrível que ela faz. Então, esses são algumas, só são duas, mas eu tenho vários desses testemunhos, testamentos, não sei como que fala, já me perdi, que são muito incríveis e que dá resultado. Então, hoje eu tô com. Hoje não, eu sempre ofereço, mas eu quero oferecer para vocês, especialmente, uma coisa muito especial. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e eu gosto que as pessoas entendam o que eu faço profundamente. E é por isso que, se você está pronta para desbloquear o que te trava, eu estou oferecendo uma sessão de 15 minutos para que a gente possa ter uma conversa, eu possa te ajudar a entender o porquê que você está travada, o porquê das suas escolhas e quais são os seus gatilhos. Eu tenho vagas limitadas, eu não tenho muitas horas abertas no meu dia, nem para. Eu trabalho com números limitados de pessoas ao mesmo tempo, eu não tenho muita cliente que eu pego ao mesmo tempo. E eu ainda tenho algumas vagas, então quem tiver interesse, tá aí o QR Code. Eu vou também colocar no nosso grupo ali o link para você marcar os teus 15 minutos gratuitos de uma conversa comigo, onde eu posso te ajudar a destravar todos aqueles problemas que você não consegue destravar e para que eu possa te mostrar como que eu posso te ajudar, para você ver se você sente no teu coração que aquilo vai ser uma coisa legal para você. Às vezes a gente fica esperando, uma hora eu faço, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e às vezes a hora é essa, né? Eu ofereço vários tipos de pacotes, vários tipos de sessões, então eu convido vocês a pegarem seu telefone
marcarem comigo hoje, que eu adoraria tê-las lá no meu escritório, nas minhas sessões ou online. Continuo falando o meu office, ou online, ou ali na Essence Chiropractic, que é onde eu trabalho, ou online, e eu adoraria vê-las e poder ajudá-las. Mais alguma pergunta, meninas? Ou algum comentário? Ou alguém quer falar alguma coisa? A gente pode abrir para um Q&A rapidinho, uma pergunta e resposta rapidinho. Vai todo mundo ficar em silêncio? Ninguém vai falar nada? O que que vocês acharam? Como que vocês estão se sentindo, né, depois da meditação? Querem dividir comigo? Fer, Ah, eu adorei a meditação. Foi muito, muito boa mesmo. Me que, sinto bem mais calma. Acho que eu vou ter uma boa noite de sono. que bom. É Aham. isso aí. Tem algumas horas ali que eu falei, ah, tá falando comigo, sabe? É, mas foi muito legal. Eu vou dormir, com certeza eu vou dormir melhor, mais em paz. Que bom, que bom. Uhum. E você, Mari? Ah, ela escreveu ali, obrigada pela conversa, senti a meditação, tocou no meu coração. Obrigada a você por estar aqui. Paty, conseguiu fazer a meditação que você estava dirigindo? Fiquei com medo de você relaxar. Ela deve estar dirigindo ainda. Não, tô ainda dirigindo, mas vou assistir. Fiquei muito tentada. Que bom, que bom. É, venha, marque os 15 minutos, vamos conversar. Uhum, vou sim. Isso. E vocês? Carolina. A Carol deve estar busy ali. Ah, tá aqui ela. Oi, Cá! Prazer, achei ótima a sua conversa. Obrigada. A gente aprendeu com certeza bastante coisa aqui, um pouquinho. E eu não consigo fazer meditação porque eu estou cozinhando. Estou aqui Tudo que eu bem. estou na Austrália às 6 horas da tarde, aqui então estou fazendo a janta. Mas gostei bastante. Depois eu vou voltar para fazer meditação com certeza. Isso, e fiquem de olho lá no grupo que eu vou colocar mais dessas coisas. Façam as meditações lá que tem lá, vão salvando, né? Obrigada, foi ótimo. Então, tá, mais alguém quer falar alguma coisa? É que tem um, eu sei que provavelmente você não é o Marcelo Camargo. Eu não sei seu nome. Rose Vitor. Ai, se você quer falar alguma coisa, como que você está sentindo? Eu me sinto travada Ah, ainda. uhum. É porque tem mais coisa para ser vista ali, né? Até eu fiquei até na última hora, eu disse, eu tinha marcado ali, entrado no. E depois acabei desistindo. Daí o meu filho disse, não, vá, vai. Daí pego no computador, daí você entra. Mas eu, na última hora, eu não queria nem entrar. É uma trava, É, sei por bastante problema bem sério, né? E depressão. Então faz um ano, acho que um ano e meio que eu tô aqui, que o meu filho me trouxe, porque lá onde eu estava eu não estava bem. hum, Ele disse, mãe, eu não quero que você fique sozinha aí. Daí ele me trouxe para cá. que Ele benção. ele já tem cidadania australiana. Faz, eu acho, eu não sei, até esqueci quanto tempo faz que ele está aqui. Uhum. Muito querido para mim. Mas deixei netas, deixei filhos, assim que eu vivo me culpando. Não pode. Eu me culpo. O que que eu estou Uhum. fazendo, sendo egoísta, pensando em mim?
sendo que tem filhos que não se preocupavam comigo, sabe? Porque a gente tem que lembrar, eu sempre gosto de fazer a analogia do avião. Lembra no avião que eles falam quando a máscara cai, primeiro coloca em você para depois colocar nos outros? Se você não está bem, como que você vai cuidar dos teus netos, da tua família? Como que você vai estar presente com eles e se divertir, ver e estar feliz ali em volta? Então, o que você está fazendo aqui é se cuidar. Você tá, você tomou uma iniciativa você tomou o teu primeiro passo, que foi aceitar a proposta do teu filho de vir e ficar num lugar onde você tem um carinho, tem um cuidado. E que bênção na tua vida ter esse filho, hein? Ele é muito querido para mim. E daí eu já tinha até pensado em voltar. Comecei a arrumar umas coisas, sabe? Uhum. Pensei, eu vou voltar para o meu lugar, ficar lá e porque tem netos aqui, aqui eu não sou útil. Daí, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou útil até. O Marcelo disse que ficou angustiado quando eu falei, né? Eu acho que eu vou voltar. Só que eu coloquei até a casa à venda, Nossa. é no Brasil. Coloquei até a casa à venda, os móveis eu dei para minha filha, né, que tem casa na praia. Uhum. E daí ela, mãe, volta, e daí você vai morar lá. E daí eu até pensei, se eu voltar, minha casa ainda não foi vendida. Mas eu não quero mais voltar para aquela casa, eu sofri muito lá. Hum. Então ela disse, você volta, e você vai morar um pouco, você mora lá na minha casa, que vai ser tua, e mora um pouco comigo, daí que as meninas se distraem com as crianças. E agora, por último, eu me sentia culpada se eu abandonasse o Marcelo, deixar ele também. Nossa. Forçou tanto para me ajudar e agora eu vou embora, deixar ele, né? Então eu estava assim, sem saber que decisão tomar. A gente tem que sempre tomar a decisão que está de acordo com o nosso coração. Porque se você ficar tomando decisão pelos outros, porque um quer aqui, outro quer ali, o quanto isso não dói. E daí você fica com essa coisa de ter culpa, e daí tem sempre uma culpa. O Então, primeiro passo é você aceitar a, a se amar, a se cuidar, a se ver. Vamos fazer os 15 minutos que eu posso te ajudar. Marca comigo, que eu vou adorar te ajudar. Porque eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar aí. Que eu consigo sentir aqui, ó, a sua dor. A sua. É, tá, o coração tá partido. e que agora ainda estou numa fase bem melhor, os últimos dias. Bom, presta atenção no que foi que melhorou para você continuar repetindo esse padrão. Né? O Eu, que você fez diferente. eu fui mais egoísta, eu pensei mais em mim. Então, não chama de egoísta, porque isso não é ser egoísta. Eu pensei em me cuidar, eu pensei em estar bem. Para mim, porque eu mereço. Porque eu também sou filha de Deus. Teus filhos são adultos, eles já podem se cuidar sozinhos. Eu disse, pela primeira vez na vida, eu me senti assim, pensando em mim. Porque a vida inteira sempre foi no filho, na mãe, no irmão, no neto, na casa, agradar, fazer tudo bem feito, não falhar, porque senão ficava me culpando. E agora, dei pela primeira vez que eu senti egoísta, que nem eu usei aquela palavra. E tudo bem. Então você não se sentiu egoísta. Pela primeira vez eu consegui olhar para mim mesma com um olhar de amor e compaixão. Que isso não é egoísmo. Isso é autocuidado e extremamente necessário, né? Porque senão, sem a máscara de oxigênio primeiro em você, ninguém mais consegue respirar. Como que você vai ajudar os outros, né?
Então, marque os 15 minutos gratuitos, vamos conversar mais. Mas eu tenho que deixar essas meninas irem porque já tá tarde. Ó, ela até falou ali, obrigada pela conversa, foi muito legal. Vou ter que ir buscar minha filha. Uma ótima noite. Então, meninas, quero agradecer muito de coração. Marcela, você tem alguma coisa? Você foi a única que não falou, a Marcela e a Celina, que eu já tô tão acostumada com essas duas. Ai, vocês querem fazer algum comentário? Querem dividir alguma coisa, alguma experiência? Eu tô mais Eu vou quieta. falar. Ah, desculpa, fala. Não, só queria falar, agradecer e falar. Eu tô mais quieta esses dias, mas assim, só dar rapidinho um testemunho, assim, eu fiz as sessões com a Fly, foi muito transformador, assim. Tem muita coisa ainda para trabalhar, mas é tudo um processo, então, enfim, gratidão, Flá. E Gratidão a a gente se vê você. logo. É muito legal, né? A evolução a gente vê. Obrigada. Diga-se. Não, eu ia falar isso, que se vocês tiverem oportunidade, marquem, porque vale muito a pena. A Flávia é maravilhosa e me ajudou muito também. E ainda ajuda, né? Hoje de manhã a gente teve uma sessão e foi assim, é a pessoa que você pode chorar, se abrir, se acabar. E aí no final ela sempre assim te dá uma paz, sabe? Que você sai de lá e hoje, como você falou, você perguntou como foi meu dia, né? Não foi ótimo. Depois daquilo, sabe? É quase como se tivesse saído aquele peso assim das costas. E aí eu consegui fazer um monte de coisa no meu dia e super produtivo. E tô feliz agora. E como a Fernanda falou, eu também vou dormir assim com os anjos. Nossa, Eba! não vejo a hora, aliás, de deitar na cama É e muito poder, bom. sabe? É, Por então vale a isso- pena. Se vocês tiverem oportunidade, marquem mesmo, vocês não vão se arrepender. Uhum, Ai, obrigada, amores. É por isso que eu faço o que uhum, eu faço, para ter esse tipo de resultado, para ouvir isso, me deixa muito feliz. Porque eu tenho um carinho muito grande por todas as minhas clientes, eu trato todo mundo com muito amor, muito respeito. E minha missão de vida desde muito cedo é melhorar esse mundo. Eu quero que esse mundo seja um mundo mais feliz, que seja um mundo melhor, que as pessoas sejam mais saudáveis em todos os sentidos, né? Por isso que eu escolhi estudar farmácia, escolhi fazer tudo isso. Então, enche meu coração quando eu ouço elas falando. De uhum. verdade, obrigada. Então, boa noite a todas. Eu agradeço a todas pela presença. Boa Espero ver noite. vocês muito em breve, uma a uma. Estou muito, muito feliz de compartilhar esse momento com vocês e obrigada por terem vindo. Foi muito, muito bom. Obrigada a você, foi ótimo. Boa Um noite, beijo, boa beijo. noite. Eu vou deixar lá no grupo algumas coisas, algumas ideias do que a gente pode falar da próxima vez e algumas outras ideias de meditação e coisas assim, tá bom? Obrigada. Beijo. Mua. Beijo, tchau. Tchau.